Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Eu já estava há algum tempo com o desejo de iniciar esse trabalho que se chama Esboço de Mensagens. São as mensagens que nós estamos trazendo aqui no canal. Então me veio ao coração fazer tipo assim um esboço da mensagem e compartilhar com os irmãos. Se os irmãos quiserem consultar para ter uma ideia do que pode incluir na mensagem, sempre Deus nos dá uma mensagem. E de repente algum comentário que alguém faz, a gente pode enriquecer a mensagem, a gente pode acrescentar. E o objetivo é esse, é a gente trazer subsídio, trazer uma contribuição. E amanhã ou depois, você pregando sobre esse texto, você tem algum conteúdo para consultar, para ter uma ideia, para fazer um arranjo, acrescentar junto com aquilo que Deus te deu. E assim, você às vezes também pesquisou alguma coisa numa Bíblia de estudo, e assim você busca em algumas fontes e vai compondo o roteiro da mensagem. Então, a nossa ideia aqui é trazer essa contribuição. E a primeira mensagem que nós pregamos aqui no canal, já faz alguns anos, uns 5 ou 6 anos, alguma coisa assim. Essa mensagem, nós estamos em junho de 2024, né? Estamos no dia 25 de junho de 2024 hoje. Então, já tenho 6 anos já que 6 ou 7 anos, alguma coisa assim que nós temos no canal. E a primeira mensagem que nós pregamos foi a cura da mulher enferma, em Marcos capítulo 5, versículos 24 a 34. Esse roteiro que a gente vai falar aqui, ele está na descrição do vídeo, para facilitar para você também. Nós conhecemos a história, uma mulher que estava há 12 anos sofrendo uma hemorragia, buscou recursos nos médicos, e só depois que ela teve uma experiência com Jesus, tocando em suas vestes, é que ela foi curada. Então, uma coisa interessante é que nós podemos destacar que ela buscou solução nos médicos, mas aquele problema dela não era para o médico. Não há problema nenhum você procurar uma solução no médico, ou você procurar uma solução em um advogado, mas em algum momento a situação ela exige uma intervenção divina. E no caso dessa mulher exigia uma intervenção divina. Então é interessante falar isso, está na descrição do vídeo. Ela ouviu a fama de Jesus. Ora, se ela ouviu a fama de Jesus é porque alguém falou de Jesus. Aqui nós podemos destacar a importância de falar de Jesus. Precisamos falar de Jesus, daquilo que Jesus fez em nossas vidas. A palavra de Deus não volta vazia. Quando ela ouviu a fama de Jesus, ela ouviu o que Jesus fazia, os milagres dele, que ele acalmou a tempestade, que ele curou o endemoniado, que ele curou o leproso, que ele curou um paralítico em Cafarnaum, que Jesus fez vários milagres. Então, ela ouviu a fama de Jesus porque Jesus estava fazendo milagres. E ela ficou sabendo que um dia Jesus ia passar na cidade dela, na terra dela. E ela aproveitou a oportunidade. Importante também. Talvez Jesus não passasse mais na casa dela, ali perto da casa dela. Talvez Jesus não passasse mais ali na cidade dela. Talvez fosse a última vez que Jesus passasse, mas ela aproveitou a oportunidade. Assim também pode ser, às vezes, a última vez que a gente está ouvindo a mensagem da salvação. Precisamos aproveitar a oportunidade. E ela tomou a decisão de ir a Jesus. Devemos tomar a decisão de ir a Jesus. Mesmo que haja barreiras, que haja dificuldades, talvez aquela mulher com aquela hemorragia estivesse com dor, com fraqueza,
com mal-estar, mas ela tomou a decisão de ir a Jesus. Mas para ir a Jesus, ela teve que vencer uma multidão. O cego Bartimeu também teve que vencer uma multidão. Você pode fazer um paralelo aí com Bartimeu. Faz uma jogadinha, né? Bartimeu lá com a multidão que mandava ele calar a boca. Aí você já enriquece a mensagem, porque você já cita outra passagem. Mas qual é a multidão que quer te impedir de ir a Jesus? Ela tinha uma multidão. Mas você precisa vencer a multidão para ser abençoado. Talvez essa multidão seja o orgulho, uma família que se opõe a você ir a Jesus. Talvez seja a vergonha, talvez seja o preconceito. A multidão talvez seja o medo de assumir um compromisso com Deus, uma postura de uma nova vida. O que é essa multidão que te impede de ir a Jesus? Então você pode chamar essa reflexão também. Qual é a multidão que te impede de ir a Jesus? Você precisa vencer essa multidão. Talvez essa multidão seja o desânimo, uma falta de fé, um problema, uma ansiedade, uma decepção com alguém. Talvez alguém te decepcionou e isso pode ser uma multidão que você precisa vencer para você ir a Jesus e ser abençoado. E Deus vê quando a pessoa toma uma decisão. Ele viu que aquela mulher tomou uma decisão. Deus quer pessoas com decisão. E aquela mulher venceu a multidão e tocou em Jesus. Ela disse, eu vou lá, eu vou tocar em Jesus, eu vou ser curada. Ela tinha tomado aquela decisão. E assim, ela venceu a multidão. Então aí você faz a pergunta, qual é a multidão que hoje está te impedindo de ir a Jesus? Você precisa vencer essa multidão. Aí você entra também em um assunto, cada um tem uma multidão diferente, porque as nossas vidas são diferentes, as nossas profissões são diferentes, as famílias são diferentes, os planos são diferentes. Então, cada um tem uma vida. Então, a multidão que tenta me impedir de ir a Jesus não é a multidão, muitas vezes, que te impede de ir a Jesus. Às vezes, aquela dificuldade que eu tenho é uma, mas a dificuldade que você tem é outra. Mas não importa qual seja a multidão, nós precisamos nos esforçar e vencer essa multidão. E sempre lembrando daquela mulher com hemorragia, né? Então ela devia estar com fraqueza, com anemia, devia estar talvez tonta, devia estar com desânimo, talvez estivesse com enjoo, talvez estivesse sangrando naquele momento, e isso faria que ela fosse uma mulher impura, uma mulher indesejada, mas com tantas dificuldades, o alvo dela era Jesus Cristo. Ela estava olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Olha que bonito para falar numa mensagem, não é? Fazer parte da multidão não é o suficiente, é outro tópico interessante. Todo mundo estava ali apertando Jesus, esbarrando em Jesus, mas aquela mulher não esbarrou em Jesus, aquela mulher tocou em Jesus. O toque dela foi diferente. Olha que importante a gente fazer esse destaque na mensagem, que aquela mulher, que a multidão estava esbarrando em Jesus, a multidão estava em atitude comum, estava ali curioso para ver quem era Jesus, ou se alguém já tinha visto Jesus, queria ver ali o que ele estava fazendo, o milagre que ele ia fazer agora. Ele estava indo para a casa de Jairo, né? Porque a filha de Jairo estava enferma e já tinha até falecido. Então ela tocou em Jesus. E é interessante uma coisa aqui, porque a filha de Jairo estava morta. Olha que interessante. A filha de Jairo estava morta. Jesus estava puro, né?
Mas quando essa mulher enferma tocou em Jesus, ela fez o quê? Ela fez com que Jesus ficasse impuro. Então, já que Jesus estava impuro, ele poderia tocar no defunto. Se ele tivesse puro, ele não poderia tocar no defunto. Mas como ele estava impuro, porque aquela mulher impura, com hemorragia, tinha tocado nele, então aí ele falou, olha, quem me tocou? Viu? Ela me tocou, ela fez com que eu ficasse impuro. Aí agora ele poderia ir lá na casa de Jairo, ressuscitar a menina, tocar na menina, para que ela fosse ressuscitada, e ele não seria criticado. Por quê? Porque ele estava impuro, porque aquela mulher enferma tinha tocado nele. Mas ela, manifestando a fé, né, e buscando em Jesus, Jesus disse, filha, a tua fé te salvou, você está livre do teu mal. Ela recebeu a bênção dela. Mas aqui é o destaque, a multidão tocava, a multidão esbarrava, mas ela tocou. O toque dela foi diferente, né? Fazer parte da multidão não é o suficiente. Precisa ser diferente. Aquela mulher teve um toque diferente. Toda a multidão estava esbarrando em Jesus. Aquela mulher enferma tocou em Jesus. Outro tópico, né? Aquela mulher buscou a cura por 12 anos, estava sem esperança, até que ela encontrou Jesus. Aí a gente pode falar, não importa quanto tempo que nós estamos esperando por uma bênção, por uma resposta, devemos tomar a decisão, fazer como essa mulher, devemos ir até Jesus. Deus quer que façamos a diferença. Se nós fizermos a diferença na presença de Deus, Deus fará a diferença em nossas vidas também. E aí a gente conclui com essa vitória dessa mulher, que ela venceu a multidão e ela foi a Jesus. E aí faz o apelo, né, para que a pessoa venha à frente ou receber Jesus como Senhor, Salvador, ou se a pessoa está precisando de uma resposta há muito tempo, ela vem à frente receber a resposta, receber a palavra, a oração, e assim a gente ministra essa mensagem. Então é apenas uma ideia, a gente apenas passeou no texto alguns tópicos que a gente pode destacar na hora de montar essa mensagem, e mais aquilo que Deus te der, mais aquilo que você pesquisar numa Bíblia de estudo, numa enciclopédia, alguma coisa assim, para você enriquecer a sua mensagem e você levar uma mensagem preparada. Amém, irmãos? Lembra? Não entra naquele assunto assim, eu vou pregar, vou abrir a Bíblia, chegar lá na hora, Deus dá. Não. Prepara a mensagem. Quando você vai preparar uma mensagem, quando a pessoa sabe, o fulano vai levar a mensagem, vai levar um estudo, essas pessoas, elas criam uma expectativa para poder ouvir uma mensagem. Então, chegue lá com uma mensagem estruturada, com uma mensagem preparada, e claro que Deus te dará, você vai dar liberdade para o Espírito Santo agir ali, né? E muitas vezes você prega aquilo que você nem preparou. Às vezes muitas coisas a gente fala, na hora vem coisa que a gente nem preparou, mas a mensagem está preparada, porque a gente tem que ter zelo para fazer a obra de Deus. Amém? Aí você prepara uma mensagem abençoada, orando ao Senhor, fazendo um jejum, buscando a presença de Deus, pedindo para Deus agir. E eu tenho certeza que a palavra de Deus vai trazer exortação, edificação e consolação para o povo. Amém? Exortação, consolação e edificação. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.